Atleta saindo do Vitória. Atualizações sobre o boletim médico do Vitória. Vitória bate o Galícia no Barradão e está na semifinal do Campeonato Baiano. Richelli está de saída? Vamos falar sobre isso também. E vamos falar sobre Sérgio Papelim, dando entrevista sobre o mercado da bola. Então fique ligado no nosso vídeo de hoje, porque nós estamos começando mais um giro de notícias do Leão. E se você quer ficar ligado em todas as notícias do Vitória, fique aqui no meu canal. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, se inscrevesse aqui no meu canal, comentasse e compartilhasse, que é para o YouTube entregar meu vídeo para mais pessoas. E se você puder também, ative o sininho das notificações, que é para o YouTube te notificar sempre que houver vídeo novo aqui no meu canal. Então, galera, vamos começar com as nossas notícias do dia. Eu vou começar com o boletim médico do Vitória. Vamos começar atualizando sobre o Edu, que não jogou ontem contra o Galícia. A Escom mandou dizendo que Edu relatou sintomas gripais no dia 21 e ontem ficou impossibilitado de jogar e foi medicado e ficou em repouso. Já o Luan Cândido, ele mantém o desconforto no joelho direito e segue em tratamento. Já o Dudu se queixou de uma dor na coluna depois de um trauma no treino e segue em tratamento. Já o Natan Mendes, ele se queixou de um desconforto na posterior direita e segue em tratamento. Já o Renato Kaiser, foi analisado que o atleta se encontra com carga elevada e por isso foi poupado do jogo de ontem contra o Galícia e foi treinar pela manhã com o time que não foi relacionado para o jogo. Agora vamos falar, galera, sobre as duas saídas que o Vitória está encaminhando. Vamos lá. O Vitória encaminha a saída de dois atletas, que são o lateral direito Claudinho e o zagueiro canhoto Zé Marcos, por empréstimo para a equipe do Sport. Já tem tudo encaminhado o Claudinho, tá? Para ele ser o novo reforço da equipe do Sport. E o zagueiro Zé Marcos também, que é por empréstimo, né, galera? E quem trouxe a informação do Zé Marcos foi o GE de lá de Pernambuco. E agora os atletas estão próximos de serem anunciados como um novo reforço da equipe pernambucana. O Claudinho e o Zé Marcos estão muito perto de se tornarem novos jogadores da equipe do Esporte Clube do Recife por empréstimo. Vamos falar agora sobre o pronunciamento de Fábio Mota após polêmica. Vamos lá. O Diário do Peixe disse que Fábio Mota teria dado uma declaração a eles dizendo, abre aspas, não há por que o Vitória pagar por um produto que já veio com defeito de fábrica. É uma doença congênita que ele tem, já nasceu com isso, dizendo de Lucas Braga. O Santos tinha obrigação de saber e etc. e mais coisas que Fábio Mota, segundo o Diário do Peixe, teria dito. E Fábio veio pelo ex-rede social, que é o antigo Twitter, dizer que isso é mentira. Ele disse que nem sequer conhece a página e completou dizendo que irá tomar as devidas providências cabíveis contra a página e contra quem publicou essa fake news nas redes sociais. Então, Fábio Mota aí, né, se pronunciando sobre aquela polêmica que saiu sobre ele ter dito que Lucas Braga era um produto que já veio com defeito de fábrica. Quando eu disse isso, eu disse, não é possível que ele falou isso. E agora estão vindo à tona as verdades, né, galera? Vamos falar agora sobre o zagueiro Richelli. O zagueiro Richelli, que chegou no início do ano na equipe do Vitória, tinha saído que ele estaria de saída do Vitória.
Mas o Leonardo Santiago, do canto rubro-negro, ele trouxe que no momento o atleta não sai do Vitória e tratou como precoce uma possível saída do atleta. Galera, na minha opinião, ainda está cedo para a gente condenar tanto assim o Richelli. Foi sim mal, né, nos jogos que jogou, não foi bem contra o Palmeiras, não foi bem contra o Jequié, mesmo ele não tendo falhado no gol, ele não foi bem. E nas outras partidas que jogou também não foi bem. Vamos lá. Mas eu acho ainda muito precoce você falar que um jogador ele não presta, que tem que mandar embora. Ainda mais que ele veio da China, onde o nível de enfrentamento nem se compara ao da Série B. Então, o Richelli ele ainda precisa de tempo para ele poder se adaptar aqui no futebol brasileiro. E eu daria mais um tempo aí ao Richelli. Essa é a minha opinião. Eu gostaria de saber a de vocês também sobre o Richelli. Deixa aqui nos comentários, tá, galera? Vamos lá falar agora sobre a ampliação da janela de transferências. A CBF ampliou a janela de transferências para clubes da Série A e da Série B, que agora vai do dia 4 de março ao dia 27 de março. A janela internacional fecha daqui a 9 dias, no dia 3 de março. E galera, só que essa janela adicional ela tem limitações, tá? Somente jogadores que jogaram os campeonatos estaduais, por exemplo, o Campeonato Baiano, Carioca, Paulista, eles podem se transferir. Mas jogadores que não jogaram, eles não podem se transferir. A exemplo, o Diego Tarcia. Ele não pode se transferir quando essa janela de 3 de março acabar, né? Então, os atletas que jogaram o estadual podem se transferir normalmente a partir do dia 4 de março até o dia 27 de março. E Fábio Mota disse que talvez, né, ainda buscaria mais 1 a 2 reforços para a equipe do Vitória. Vamos trazer agora os gols da vitória do Vitória por 2 a 1 de virada para cima da equipe do Criciúma na estreia do Brasileirão Sub-20 Série A. Estará passando agora para vocês o gol do Iago, o gol que empatou o jogo para a equipe do Vitória com a assistência do lateral esquerdo Cauã Vitor, camisa 6. O Iago, ele é o volante de camisa de número 5, ele fez aí, né, um gol de cabeça, vocês podem estar vendo aí, né, o gol do empate da equipe do Vitória no Brasileirão, no estádio de Pituaçu. E agora estará passando para vocês na tela o gol do camisa 9, Valtemir, que foi com a assistência do lateral direito Jean de Jesus, camisa 2. Após um cruzamento rasteiro, ele bate de primeira e faz o gol da virada do Vitória para cima da equipe do Criciúma no estádio Roberto Santos, o Pituaçu. Estará passando para vocês aí, né? Para vocês verem o gol dos jogadores da Fábrica de Talentos. Então, dá parabéns aí, né, ao Vitória Sub-20, a Fábrica de Talentos, a base rubro-negra, por essa vitória muito importante. Vamos falar agora sobre o Sérgio Papelim, sobre a declaração, né, a entrevista que ele deu logo após o jogo entre Vitória e Galícia terminar no Barradão ontem. Vamos lá trazer para vocês o que Sérgio Papelim disse a nós. O executivo de futebol do Vitória, Sérgio Papelim, falou ontem sobre o mercado da bola. Ele começou falando sobre Derek Lacerda. Ele disse que o Vitória queria comprar o atleta, mas o atleta queria ir para a Rússia. E seu empresário também queria ir para a Rússia e foram para a Rússia por empréstimo. Zé Marcos, ele confirmou que o Sport tem interesse e mandou esperar o resto da semana. Ele também falou sobre Kusevich. Ele não descartou a vinda de Kusevich, mas disse que é difícil. E se Zé Marcos sair e mais alguns zagueiros sair, ele pode ir buscar um reforço
para essa zaga e disse que pode avaliar aí, né, o Kusevich. Galera, ele também falou sobre o Richelli. Disse que o atleta não está no mercado e que conta com o jogador Richelli. Ele também disse que para um 9 chegar, só se estiver uma oportunidade muito boa no mercado. Galera, ele disse que o Vitória tem 38 jogadores no seu elenco e que irá enxugar ainda mais esses jogadores, porque ele foi perguntado sobre o Vitória ter mais de 55 jogadores no press kit e ele disse que são apenas 38 que o Vitória tem. E ele também falou sobre o Claudinho. Ele disse que o Sport tem muito interesse no Claudinho, mas que ele ainda se recupera de lesão e que nesta semana aí que se inicia, eles irão decidir, né? Então foi isso que o Sérgio Papelim falou em entrevista. Galera, agora nós estaremos começando o nosso pós-jogo da vitória do Vitória para cima do Galícia por 3-0. O Vitória vence o Galícia por 3-0 em uma partida, para mim, muito boa, com apenas alguns erros e algumas ressalvas. O primeiro gol foi marcado pelo número 33, Eric, que estará passando aqui na tela para vocês. Foi esse gol aí do Eric com a assistência do Aitor. A pré-assistência foi do Mateuzinho, que mandou para o Aitor, e o Aitor cruzou rasteiro para o meio da área e Eric bateu um pouco desequilibrado e conseguiu fazer o gol para a equipe do Esporte Clube Vitória. Agora estará passando para vocês o segundo gol do Vitória, que foi um golaço de Aitor Cantalapiedra, onde ele carrega a bola, onde o número 17 consegue achar um lindo chute e fazer um lindo gol. Para mim, um golaço de Aitor Cantalapiedra, que estará passando para vocês aí na tela. O terceiro gol foi de Mateuzinho, que foi um gol também, né, onde Eric manda a bola para ele ali no meio e ele dentro da área consegue chapar no canto do goleiro e fazer o seu gol, um bonito gol aí do nosso camisa 10, Mateuzinho. E Marinho, que entrou no segundo tempo, acabou perdendo um pênalti sofrido pelo Fabri. E no segundo tempo entraram Neres, Jamerson, Lucas Silva, Fabri e Marinho e saíram Camutanga, Ramon, Osvaldo, Mateuzinho e Aitor. Para mim, o melhor em campo foi o Eric, com menções honrosas para Aitor Cantalapiedra e Mateuzinho. E galera, vamos falar também, né, sobre os destaques para mim. Os destaques para mim vão para Edenilson, Emanuel Martinez, Osvaldo, Jamerson, quando entrou muito bem. Para mim tem que ser titular da equipe do Vitória. E esses para mim foram, né, os destaques da partida. Camutanga acabou saindo no segundo tempo porque ele sentiu um desconforto, segundo o técnico Jair Ventura em coletiva. Então, para mim, o Vitória consegue fazer um jogo muito bom. O Vitória que entrou aí, né, com um meia hoje, que foi o Aitor, fechando um 4-2-3-1 com Baralhas e Martínez fazendo a dupla de volantes, Aitor de meia, Mateuzinho na esquerda, Eric na direita e de centroavante Renato Kaiser, o Osvaldo de falso 9 e na linha de zaga, né, o Ramon na esquerda, de lateral esquerdo, no lateral direito o Matheus Silva, na zaga pelo lado esquerdo o Edenilson e na zaga pelo lado direito o Camutanga e de goleiro o Lucas Arcanjo. A escalação está aí na tela para vocês verem. O Osvaldo foi muito bem de falso 9, o Edenilson para mim foi muito bem na zaga, muito bem mesmo. Ele merece muito essas oportunidades que vem tendo, né? Então, para mim, o Edenilson foi um destaque muito bom. E para mim, o melhor em campo foi o Eric. E, galera, não se precipitem sobre Marinho. Não é porque Marinho perdeu um pênalti que ele é horrível, tá?
Marinho ainda tá fora de forma, ainda tá pegando o ritmo, então a gente tem que ter um pouco mais de paciência. E eu tenho certeza que ele vai engrenar e que ele vai nos ajudar muito. Então esse foi o nosso pós-jogo da partida entre Vitória e Galícia, onde o Vitória venceu por 3-0. E agora o Vitória irá enfrentar a equipe do Jacuipense pela semifinal do Campeonato Baiano. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no meu canal, comenta e compartilha. Valeu e tchau!